Bora para um tutorial de navalhado aqui para você. Nesse navalhado aqui eu deixei a aresta com um pouco de volume, não muito, só com um pouco de volume. Eu comecei marcando com a máquina de acabamento ao contrário, um pouco acima ali da recessão baixa, fazendo uma linha reta até o final da orelha, e quando passou do final da orelha eu desci um pouco a máquina. Geralmente eu faço o degradê primeiro um lado do cabelo e depois eu faço do outro lado. Já comenta aí se você faz o degradê todo ou se você faz primeiro um lado para depois fazer o outro. Depois, com o pente em um baixo, a gente vai para mais uma marcação na altura mais ou menos de um dedo ali acima da marcação da máquina de acabamento. E lembrando, pessoal, façam a marcação do pente em um baixo fazendo o movimento em C. Por quê? Porque fazendo o movimento em C, quando a gente for remover essa marcação, vai ser mais fácil de remover. E com todos os pentes, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com a máquina de acabamento. Sempre que passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Depois da marcação do pente baixo, a gente vai com o pente 1,5 alto, subindo ele até bem próximo ali do topo, mais ou menos ali na altura da recessão média. Quando chegar na altura da recessão média, a gente faz um movimento em C. Por quê? Porque assim a gente vai preservar um pouco de cabelo ali na aresta, ficar com mais volume ali na aresta. E sempre usando, como eu já falei, a referência da máquina de acabamento. A gente faz uma linha reta até o final da orelha. Quando passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Essas são as duas marcações que a gente vai trabalhar nesse corte. A gente não vai trabalhar com outras marcações, somente com essas duas. A marcação da máquina de acabamento e a marcação do pente baixo. Agora a gente vai com 1,5 intermediário, subindo até bem próximo de onde a gente passou a 1,5 alta. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Reparem que a marcação que a gente fez com o pente baixo, ó, aos poucos, a cada pente que a gente passa, vai dando uma suavizada. E sempre preste bem atenção até onde que você deve subir cada pente, para evitar de subir muito e criar alguma marcação. O pente 1,5 intermediário, a gente sobe até bem próximo do pente 1,5 alto. Deixa aí nos comentários também se você gosta mais de trabalhar com degradê com marcações ou sem marcações. E lembrando que a gente consegue ter um bom resultado das duas formas, com o degradê de cima para baixo ou de baixo para cima, com marcação ou sem marcação, a gente consegue chegar num bom resultado. Então deixa aí nos comentários como que você costuma fazer o degradê. Com o pente alto agora, mas utilizando ali uns 4 dentes da máquina, a gente vai subir até próximo da 1,5 intermediário. Quando chegar próximo, a gente também faz o movimento em C. Reparem que vai ficando um bom espaço ali para a gente trabalhar depois com a 0 e com a máquina de acabamento. A gente vai subindo o pente alto até próximo do pente 1,5 intermediário. E quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Esse degradê, pessoal, com marcações é bom, porque a gente vai utilizar essas marcações como referência para fazer todo o corte. Da mesma forma que a gente marcou em um lado, a gente vai marcar do outro também. E assim a gente não vai se perder na hora de fazer o degradê nos dois lados. E como eu já falei, hoje eu prefiro fazer primeiro um lado do degradê para depois fazer o outro. Eu já trabalhei fazendo o degradê todo ao mesmo tempo, mas hoje em dia eu prefiro fazer primeiro um lado para depois fazer o outro. Eu acredito que seja mais rápido dessa forma. Mas lembrando que a gente consegue chegar num bom resultado das duas formas. Agora com o pente intermediário, também utilizando mais o lado ali da máquina, como vocês estão vendo, a gente vai subir o pente intermediário até bem próximo do pente alto. E quando chegar próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. E sempre deixem a mão bem leve quando for passar a máquina, pessoal. Não precisa forçar a máquina no cliente. Se você gosta desses tutoriais mais detalhados, deixa aí no comentário para eu saber. E se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o like aí, interage nos comentários, que isso vai nos ajudar bastante. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você. Tem muito conteúdo aqui no canal. Então, se você é novo, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois do pente intermediário, reparem que já sumiu a marcação da 1. Agora a gente vai com o pente meio alto, também utilizando mais a lateral da máquina, subindo o pente meio alto até próximo do pente
intermediário. Quando chegar próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Mas por que eu não utilizei o pente 1,5 baixo e o pente 1 baixo? Nessa técnica, pessoal, eu não utilizo os pentes na baixa, somente a 0, mas o pente 1, o pente 1,5 e o pente meio eu não utilizo na baixa, só na alta e intermediária. Agora eu estou utilizando, depois do pente 1 intermediário, o pente meio alto, até bem próximo, e reparem que não está ficando marcações. E se você tem dificuldades em tirar marcações, um dos motivos, pessoal, pode ser a regulagem da máquina. A máquina não está bem regulada. Então, observe, se você está com dificuldades em tirar as marcações, observe se a sua máquina está bem regulada, porque esse pode ser um dos motivos de você não conseguir tirar a marcação. Agora a gente vai com o pente meio intermediário, também utilizando mais a lateral da máquina e subindo o pente meio intermediário até próximo do pente meio alto. Quando chegar próximo, a gente também faz o movimento em C. E como eu falei para vocês, nos pentes eu não utilizo na baixa. Depois do pente meio intermediário, a gente já vai para 0 alta. Reparem que eu não estou utilizando os pentes na baixa e não está ficando marcações. E isso agiliza muito no dia a dia, porque a gente não vai precisar passar mais pentes. Compartilhe esse vídeo com os amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E não esquece, pessoal, se você está gostando desse conteúdo bem detalhado que eu fiz aqui para vocês, deixa o like aí e interage aí nos comentários, que isso vai nos ajudar bastante. E se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você, vai lá dar uma conferida, que eu também posto muito conteúdo lá. Agora a gente vai com a 0 alta, também utilizando mais a lateral da máquina, esticando bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouco mais de espaço para trabalhar, e subindo a 0 alta até próximo do pente meio intermediário. Quando chegar próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Reparem que com a 0 eu só utilizo mais a quina ali da máquina, a lateral da máquina, ó. E eu gosto de utilizar também essa escovinha quando eu estou trabalhando com a 0 e com a máquina de acabamento, ajuda muito. E eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que se inscrevem aqui no canal, que interagem com a gente, que deixam o like também nos vídeos. Isso nos ajuda muito e faz os nossos vídeos chegarem a mais pessoas. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Antes eu fazia os tutoriais, pessoal, mais rápido, com o vídeo acelerado, só que não dava para explicar muito bem, então eu preferi fazer um pouco mais devagar para ficar bem detalhado para vocês. Agora com a 0 intermediária, subindo até próximo da 0 alta. Quando chegar próximo, a gente também vai fazer o movimento em C, esticando bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouco mais de espaço para trabalhar. E sempre prestando atenção até onde que deve subir cada pente, para evitar de criar alguma marcação que seja ruim de remover depois. Como eu falei, ó, a gente não trabalhou com os pentes na baixa, nem o pente 1,5, nem o pente 1, nem o pente meio, somente a 0 que a gente vai trabalhar com ela na baixa, e não ficou nenhuma marcação. Então isso no dia a dia facilita demais, porque a gente não vai precisar passar mais pentes. Depois que a gente passar a 0 intermediária, é hora da gente vir com a 0 baixa, também somente utilizando a lateral ali da máquina, subindo até próximo da 0 intermediária, esticando bem a pele do cliente também, e sempre com cuidado. Quanto mais baixo, mais cuidado a gente tem que ter, porque é mais fácil da gente criar alguma marcação. Já confere aí se você deixou seu like, se você deixou o seu comentário, e se você é inscrito aqui no canal, não é ainda, se inscreve e ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você, muito conteúdo. Então se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Com a 0 baixa, a marcação da máquina de acabamento não saiu por completa, porque a gente passou ela ao contrário. E agora, para a gente remover essa marcação, é com a própria máquina de acabamento, passando ela normal em cima da marcação, e essa marcação já vai saindo por completo. E é bom a gente sempre ter cuidado, como eu já falei, quanto mais baixo, mais cuidado a gente tem que ter, porque para criar uma marcação é mais fácil. Então a gente tem que ter cuidado quando for passando a máquina para remover a marcação, e utilizando somente a lateral
da máquina. Com a máquina de acabamento também eu só uso mais o lado ali da máquina. E depois de remover toda a marcação da máquina de acabamento, a gente vai passar a máquina de acabamento ao contrário, somente para preparar aquele cabelo ali da parte de baixo, para a gente passar a navalha. A gente passando dessa forma, quando a gente for passar a navalha, não vai ficar marcações. Então a gente faz isso aí para preparar o cabelo para passar a navalha e não ficar marcações quando a gente passar a navalha. Agora, depois de passar o creme, a gente vai passar a navalha esticando bem a pele do cliente e passando a navalha bem suave. E utilize um auxílio de um papel, toalha ou de algum guardanapo para tirar o excesso de cabelo que fica na navalha, que vai facilitar também. Com cuidado, ó, reparem que não tá ficando marcações quando eu passo a navalha, porque a gente já passou a máquina de acabamento ali ao contrário, preparando aquele cabelo ali para a gente passar a navalha. É uma técnica, pessoal, muito fácil de fazer, é só você praticar, e pro dia a dia também ajuda bastante. Como eu já falei, a gente não utiliza os pentes na baixa e isso ajuda a gente a ser mais rápido no corte, finalizar o corte mais rápido. E depois de passar a navalha, eu passei a tesoura de desbaste ali na aresta somente para dar mais uma sombreada. E esse é o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aí para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu!